para a gente poder... Você estava comigo, vocês pegaram a leitura de sexta? Vocês chegaram a pegar a leitura de sexta-feira ou não? Conseguiram olhar lá no YouTube? Eu ainda não. Não. Eu também ainda não. Mas eu já botei em dias, só tá faltando ela que eu perdi. Que eu tava botando em dias, porque eu não pude assistir 3 dias. Boa noite. Boa noite, Dona Maria do Carmo. Seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai começar pela página 60, tá bom? Porque a gente deu uma carreirinha na semana passada e hoje eu mandei para vocês até a página 68, não foi isso ou foi 70? Foi 70. Vamos lá, então, que hoje vai ser sem delongas, que hoje vai ser menos tempo, eu vou ter que correr, que eu vou ter que devolver a sala mais cedo hoje. Então, o pessoal que ficar aqui já sabe que hoje a interatividade vai ser... Tudo que a gente tiver que conversar aqui vai ser no bate e volta, assim, ó. Colocou o ponto de vista, bate bola aqui rapidinho para a gente poder trabalhar o livro hoje. Boa noite, sejam bem-vindas. A página 60, ela começa assim. O homem foi criado com a mulher oculta em seu ser. Deus extraiu, então, habilmente dele essa parte escondida chamada mulher. Ela foi tomada dele. Sua remoção deixou um vazio, e isso dá lugar à atração do homem por ela. A mulher passou a ser o lado mais suave do homem, a sua ternura e aquelas emoções que ele não podia compartilhar. As lágrimas não derramadas, a paixão que ele não se permitia sentir, a trêmula compaixão que jamais expressaria. Quando o homem faz amor com a mulher, está, na verdade, abraçando o lado mais suave de si mesmo. Segura nos braços tudo que é incapaz de dizer e ama, toca, acaricia parte do seu ser que desejaria que fosse abraçada. Se for sábio, fará isso com todas as suas forças. Ternura, sensualidade e paixão irrompem quando ele passa a conhecer que, de alguma forma, está fazendo amor com o lado mais terno de si mesmo. Aí tem uma citação de Efésios 5, 28 e 29. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Voltando para a leitura, homem algum sente alívio ao apertar nos braços uma mulher que tem as mesmas características que ele tem. De fato, a atração que sente por ela se baseia na parte que lhe falta. Ela é a costela removida que deixou o vazio do seu lado. Quando se une a ela, sente-se praticamente completo. Ela não foi criada homem. Deus já tinha feito o varão. Ela é a beleza esplendorosa, multifacetada, a terna rosa. É o que a Bíblia chama de sua glória. É Eva, uma mulher criada. E aí, em Cântico dos Cânticos 5, 2 ao 5, fala assim: Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos, mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Voltando à leitura, você foi criada para ser o que deveria ser se a vida não tivesse endurecido. Antes de continuar, o que acontece muito nos dias, né, atuais? A mulher, ela precisou colocar a sua voz mais alta, ela precisou ser ouvida, ela precisou ser respeitada, ela precisou cuidar dos filhos sozinha, ela precisou encarar ambientes de trabalho, os quais ela precisava mostrar que veio. E isso tudo fez com que o masculino, né, que a gente tem energia feminina e energia masculina. Quando ele diz que um homem não quer abraçar um outro que tem as mesmas características que ele, o que ele está dizendo? Quando a gente se coloca nessa posição de liderança, quando a gente coloca nessa posição de ter que tomar decisões muito incisivas, muito fortes, quando você termina sendo chefe de família, quando você cria toda essa energia masculina para você,
e você leva isso para o teu dia a dia, você leva isso para a tua casa, você leva isso para o teu relacionamento, é como se a energia masculina do teu companheiro se chocasse com a sua energia masculina também. Então, hoje em dia, o que se ensina muito? Se ensina você criar hábitos femininos para você liberar mais esse lado feminino. Porque, querendo ou não, quando você está no seu trabalho, você precisa ser do jeito que você é. Não tem como você fazer diferente. Mas na sua casa, no seu lar, nas suas relações, você precisa colocar a energia feminina para trabalhar. Então, quais são algumas coisas que são bem bacanas para colocar essa energia para funcionar, essa energia feminina? Dançar é bacana. Fazer comida, que as pessoas falam que é como se fosse uma forma de você também criar coisas, né? Esse lado criativo, ele é muito feminino. Você ter o seu momento de amor próprio, de você tomar aquele banho relaxante, e você cuidar de você, e você perceber que você está cuidando de você. Cantar é algo muito feminino. Então, tem algumas práticas que fazem com que você traga essa energia feminina para funcionar. Você já tinha ouvido falar sobre isso, sobre energia feminina e energia masculina? Que todo mundo tem as duas. Só que tem mulheres, né, principalmente, é muito bem-sucedida, é bonita, sabe falar e toma frente em qualquer posto, mas não consegue ter um relacionamento porque não sei. Aí, quando você vai perceber, é porque a energia masculina dela está muito alta e ela quer alguém que tenha energia alta também, porque ela não vai querer um banana, ela não vai querer qualquer um. E ela vai querer o quê? Ela vai querer um homem que seja mais do que ela, que coloque ela ali para ficar de pé de igualdade. Ela não vai querer qualquer um. Só que, como o homem vai olhar para outra energia masculina, na maioria das vezes ele se repele. E ela não vai querer aquele que é o que fica debaixo da asa, que é o, né, que não tem nada para oferecer. Você já tinha ouvido essa analogia ou não? Em algum momento da vida? Não? Pois acontece muito, muito mesmo. E uma das explicações é isso. Vamos voltar para cá, então. Você foi criada para ser o que deveria ser se a vida não tivesse endurecido. Não permita que o inimigo roube a essência e leve embora a fragrância da sua rosa. Sei que estava cansada de ser ferida, mas não é também verdade que já cansou de se ocultar? Não está desistindo de pôr de lado as coisas criativas que gostaria de fazer? Não se cansou de esconder qualquer sinal de preocupação por trás dessa armadura de executiva de sucesso que você usa? Parte da sua cura exige que você saia do esconderijo e se coloque na luz. Fique de pé ao lado de Deus, que a criou como você é por uma razão. Você jamais cumprirá o seu destino vestido com as roupas de outra pessoa. Precisamos de você. A sua ausência cria um vazio que deve ser preenchido. A liberação da mulher não é um movimento, é uma mentalidade. Deve ser a mentalidade que liberta a mulher, não apenas da opressão, mas também do medo de explorar a sua sensibilidade e sua singularidade. A libertação começa quando você fica livre de si mesma e reconhece que a força da mulher é diferente, mas não inferior à do homem. A força da mulher vem envolta em seda, mas não deixa de ser força. Na juventude, ela se cobria de lapsos e babados. Na idade adulta, mostrou com classe o seu perfil. Na maturidade, era reservada e serenamente confiante. Você a viu? Lembra-se dela? Ou será que desapareceu na noite sem ser notada? Alguém percebeu que estamos perdendo uma geração de mulheres que se transformou diante dos nossos olhos em um substituto mutante, sintético do que era antes? Isso me faz lembrar de um filme de horror à meia-noite. Os corpos ainda estão ali, mas as entranhas foram retiradas. Provavelmente deve estar falando do Frankenstein. É como se algo estranho estivesse arrebatando a essência das nossas mulheres. Talvez não tenha roubado nossas mães, filhas e esposas. Talvez o resultado de tanto sofrimento, tantas perguntas e tão poucas respostas é que nos deixou com grampos nas gavetas, meias na pia, mas nenhuma dama de pele macia e perfume suave para abraçar a noite. Alguém já notou que o brilho está morrendo nos olhos dela? Ninguém se importa que a alegria tenha desaparecido do seu sorriso? Não é um crime contemplar a destruição do seu coração vivo e vibrante? Ela é a alma do lar, ela é o coração do casamento, é a esperança dos filhos e o apoio do seu amado, do seu marido, do seu homem. Olha que coisa interessante.
Quando a gente lembra dos tempos passados, antigamente, o que acontecia? A mulher, ela era cortejada, tinha toda uma firula, né? As roupas dela eram mais românticas, lá atrás, né? Onde precisava se colocar cada um no seu posicionamento. É como se aquela situação primitiva que a gente tinha desde a época das cavernas, onde cada um sabia o seu papel, foi evoluindo, e nesse período, onde a gente consegue lembrar das novelas, dos livros de romance, o que acontecia muito, né? A mulher, ela precisava ser tratada como uma fina flor, ela precisava ter aquele olhar daquele homem. Hoje em dia, as coisas elas estão tão fáceis que se tornaram difíceis para esse quesito. Por quê? Porque se antes a mulher ela se calava, porque ela não podia ter voz, e ela lutou por isso, e ela brigou por isso, e ela queria tanto aquilo dali, por outro lado, ela perdeu toda a parte da feminilidade dela do dia a dia, porque ela precisou colocar uma couraça, ela precisou colocar o seu escudo para ir para o campo de batalha e dizer assim, peraí, eu tenho direitos iguais, eu preciso ser respeitada como você é respeitado. E no meio do caminho, as pessoas não conseguiram, pelo menos pelo que eu tenho trabalhado, pelo que eu tenho visto com as minhas clientes, o que tem acontecido muito? Não há um equilíbrio sobre o meu papel, a minha voz, eu quero ser respeitada, eu quero ser ovacionada, mas ao mesmo tempo eu quero que você me veja feminina, porque quando vem no fiel da balança, quando você vê a vibração das pessoas, elas não conseguem chegar no meio termo. São raras as exceções das pessoas que têm problemas de relacionamento que entendam que, ok, a mulher, ela tem um joguinho de cintura diferente, ela é mais flexível, ela consegue falar de uma maneira mais sedutora, ela consegue fazer com que aquele companheiro entenda a posição dela, mas é mais pela sutileza do que bater de frente. Quando bate de frente, é como se fosse a energia, uma energia masculina batendo contra a energia masculina. E o homem, ele não entende como se ele estivesse lidando com uma outra face, como aquela costela, aquele espaço vazio, aquilo que precisava preencher. Ele entende como um confronto. Então, quando você começa a estudar as mentes humanas, tem alguns livros que se reportam também a esse assunto, mas é engraçado que quando a gente começa a observar os comportamentos do nosso dia a dia, a gente vê muito que eu tenho todo um histórico de conquistas, eu tenho toda uma gama de títulos, uma gama de cargos, eu tenho uma sociedade que me ovaciona, mas não consigo ter um relacionamento do jeito que eu imaginava que deveria ter, porque as pessoas estão meio confusas em relação a quem elas são. Então, nesse livro, quando ele começa a perguntar, alguém já notou que o brilho está morrendo nos olhos dela? Por que o brilho está morrendo nos olhos da mulher hoje em dia? Por que é tão difícil de você conseguir ter um relacionamento saudável? Por que as pessoas não conseguem ter essa clareza sobre o seu papel? Ah, será que é por conta de preconceitos? Será que é por conta de verdades absolutas, de crenças? Ou então, de repente, de uma vontade de mostrar que eu sou mais? Eu não sei o que é. Mas aí, olha aqui, em Provérbios 31, 24 a 28, ela fala assim, ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os filhos e lhe chamam de tosa seu marido a louva. Essa mulher ela foi sequestrada pela sociedade, resgatada por mais dinheiro, direitos iguais e um escritório. Ela tem direito a tudo isso e mais ainda, mas a luta para vencer a exauriu e nos negou a sua beleza. Devemos reconquistá-la. No entanto, isso não será possível se ninguém notar sua falta.
volta a corroborar com o que eu estava falando antes. Quando a mulher ela está tão focada no trabalho, eu coloco por mim. Na época que eu trabalhava na multinacional, por exemplo, eles diziam que eram 11 homens e um segredo. O segredo era eu, que só tinha eu de mulher. E lá eu tinha que provar que eu podia, que eu conseguia, que eu dava conta, que as minhas metas seriam batidas e tudo mais. Só que eu me sentia fracassada em relação ao conjugal, ao meu pilar conjugal. Eu tinha um noivo, eu cheguei a ter um noivo na época, e não dava conta, porque eu não conseguia baixar de jeito nenhum a minha energia, transformar em energia feminina quando eu chegava em casa, porque eu ia ser aquele trator, eu ia ser aquela pessoa que ia tomar as rédeas, pagar conta, e ia ter que tomar conta de tudo aquilo que a gente espera, historicamente falando, que seja um provedor. Agora, o provedor, muitas pessoas acham que o provedor é aquele cara que vai chegar e vai pagar todas as suas contas. Mas, na verdade, a provisão que ele fala é da segurança, de você se sentir segura. O provimento é de trazer para você não só segurança emocional, mas você saber que você está ali, que você tem um suporte, né? Que você tem aquela pessoa para você contar com ela. Tanto que existem outros livros, como Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, vocês que gostam muito de ler, provavelmente já devem conhecê-lo. Tem algumas práticas que você faz em conjunto que não necessariamente você coloca toda a responsabilidade no sexo masculino. Mas o que aqui prega é a questão de você saber que aquele provedor vai ser uma pessoa que você vai poder contar com ele independente da situação em que você esteja. E que se de repente você precisar do provimento financeiro também, ele vai poder arcar. Afirmo que você verá o ressurgimento de mulheres que estão comemorando a feminilidade. Elas terão sucesso e o respeito de executivos e gozarão também de maternidade da família. O mundo da mulher se ampliou. As mulheres podem avançar, conseguir mais coisas e continuar femininas. O mais importante, entretanto, é que as mulheres cristãs serão inspiradas pela sua fé e abastecidas pelas suas convicções. Elas serão capazes de obter o que lhes foi negado. Você verá homens se levantando e abençoando as mulheres, dizendo: ela é a minha estrela. Vocês querem fazer algum comentário? Por enquanto? Maria do Carmo, ele tá eufórica. Abra seu microfone, se a senhora quiser falar. Seu microfone está... Porque, veja, um casamento que eu era submissa, nossa, eu não me via nada, porque eu não queria perder ele, quando eu queria de todo jeito, e casei e tal. E aí, quando foi o tempo, as crianças cresceram, eu comecei a trabalhar, e eu vi que aquilo não estava certo. E comecei, mas eu fui bater de frente, e não consegui. Fui bater de frente, mas eu disse, a partir de hoje, eu quero ser tratada assim. E foi uma luta. Então, quando eu conheci o autoconhecimento, então eu vi que eu precisava querer esse lugar, mas eu precisava mudar e ter estratégias amorosas e não na porrada, né? E consegui. Tá vendo? Usou a sabedoria, né? Exatamente. Eu queria na tora, tem que ser assim, assim, não foi assim. No grito não vai, até porque como, cada um entende de uma maneira, né? Tem que ter o equilíbrio, né? Mas não foi fácil, não. Foi coisa de luta de 10, 15 anos para conseguir. Mas você sabe que tem uma coisa que é muito importante, é você descobrir o que você tolera e o que você não tolera. É você descobrir o que você aceita e o que você não aceita, o que você gosta e o que você não gosta. Quando você... Teve até uma passagem que a gente falou na sexta-feira, que ele fala de um risco que você coloca na areia. O teu pé ele vai até aqui. A partir daqui não pode mais ir. Você não pode ultrapassar isso daqui. Uma coisa é você saber se colocar, se impor. Uma coisa é você saber o seu lugar, né? Você chegar e falar, peraí, nós temos contratos, nós temos acordos, né? Tudo que é acordado fica mais fácil, né? Ou menos difícil, um pouquinho menos desafiador. Então, você não pode ultrapassar aquela linha ali. Você fez aquela linha na terra ali, escreveu ali, desse passo aqui você não pode ultrapassar. Outra coisa é a questão de trabalhar a energia feminina e a energia masculina. São duas coisas diferentes.
Não é porque você é feminina que você vai deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem com você. Quando você educa, vamos botar assim, né? Quando você educa um cachorrinho, logo de pequenininho, logo assim que ele nasce, é muito mais fácil. Quando você vai deixando porque você não quer perder, porque você tem medo, você não recorre ao seu amor próprio, você não lembra da sua autoestima, e aí você vai permitindo, quando as bolinhas de amor acabam, você não tem mais força para você fazer as coisas como deveria logo no início. E aí você quer fazer na força. Na força fica mais complicado. Por quê? Porque o homem ele vai entender como outro homem, inconscientemente ele vai entender um homem batendo de frente com o outro, por conta da energia masculina. Agora, tem livros, né, de sugestões e tudo mais, que ele fala o quê? Você consegue qualquer coisa que você queira daquele homem, se você fizer as coisas por sugestão. Quer ver uma coisa? Ao invés de você chegar e falar assim, você nunca lava a louça para me ajudar, eu chego, tá sempre tudo bagunçado. É um jeito. Agora, se você falar, eu fico tão feliz todas as vezes que você lava a louça para mim, eu me sinto tão ajudada, tão amada. Você está sugerindo na cabeça da pessoa, você está sugerindo na cabeça daquela pessoa que você gosta de ser tratada dessa maneira. E o homem, ele tem o instinto do herói. E esse instinto do herói vai fazer o quê? Com que você receba mais daquilo. Ele vai querer te dar mais daquilo. É engraçado, né? Aí é você utilizar com as palavras. Mas vamos lá. Há anos o inimigo vem tentando travar uma guerra entre os sexos. Ele tentou isso em nossas salas de conferência, nossos quartos e até no nosso púlpito. Devemos compreender que fomos designados para trabalhar juntos. Nossa força está na diferença de nossas estratégias. Olha aí, dona Carla, as estratégias. O erro do passado é a opressão da mulher pelo homem, mas o erro do futuro é este espírito pelo qual a mulher imita a força masculina. E acabamos perdendo o lado criativo das perspectivas femininas. Imagina a mulher, quando ela chega... Não sei se vocês já viram filme, que quando você chega no... Quando você vê, assim, logo no início, aí a mulher ela é toda mal amada, de terno, cinza, cabelo preso, aquele salto alto, andando toda imponente e tal, aí o pessoal já fala lá, essa daqui, ó, para relacionamento, ela é um fracasso. Aí ela vai e encontra uma pessoa, conhece uma pessoa que não tem nada a ver com aquele ambiente dela, aí olha para ela assim, aí, gosta daquela pessoa, ela se apaixona, e quando ela se apaixona, o que acontece com ela? A mulher fica colorida, né? Começa a colocar com roupas mais coloridas, mais floridas, cabelo solto, batomzão vermelho, não muda? Ela mostra o lado feminino dela e ela gosta disso. Então, uma coisa é a tua energia masculina no teu trabalho, onde você precisa ter voz, onde você realmente precisa colocar essa energia à frente. Outra coisa é nos teus relacionamentos. Os desafios dos nossos dias talvez tenham afastado todas as esperanças de reavivar a gentil feminilidade que antes se sentava nas varandas e tomava chá, enquanto uma brisa suave soprava em dias mais amenos. Mas por trás dos terninhos masculinos e do exterior duro, você não consegue ouvir os gritos do coração de muitas mulheres que gostariam que a vida lhes proporcionasse outra vez o luxo de serem mimadas por cavalheiros que as consideram delicadas demais para serem expostas às conversas vulgares e comunicações ruidosas. A dama não é uma baixa de guerra, não é vítima da debilidade masculina e dos caos dos tempos. Será ela o triste resultado de uma vida de excessos de trabalho e nenhuma recreação? Ela é a fatalidade resultante de inúmeras promessas vazias. Faz um regime deficiente em amor que transformou em anorexia da alma. Uma vida de dias angustiados e condições adversas levou embora a dama de que todos precisávamos. A dama foi substituída por uma atitude severa e uma vontade férrea. Mas, tarde da noite, todos lamentamos a sua perda. Ela mesma lamenta a morte da esperança e do otimismo que antes envolviam sua vida como um cobertor quente numa noite fria de inverno. Não seria tão terrível se só os homens sentissem sua falta. Mas já observei os olhares rápidos no espelho e os olhares demorados pela janela, e sei o que poucos homens compreendem. Ela está de luto pela perda da mulher que gostaria de ser. Está de luto pela perda da mulher que começou a ser. Ela é forte, ela é uma sobrevivente, mas mesmo assim, por trás do exterior castigado pelo tempo, o coração dela está em luto. Ela será chamada mulher.
Isto pode parecer loucura para a garota que sobreviveu às ruas com sua presença de espírito. Ela não pode perder tempo entregando-se a devaneios sobre amores perdidos e necessidades ocultas, pois se disciplinou a resistir. Doutrinou-se a não pedir e a não necessitar, e sempre que possível a não chorar. Isso pode parecer quase nada para a mulher que criou os filhos sozinha, trabalhando em 2 empregos, banhando a pele macia com as mãos calosas do trabalho pesado. Parece dispendioso demais para considerar, elevado demais para contemplar na mente de alguém cuja vida tem sido explorada e para quem a sociedade tem se mostrado indiferente. Permita, entretanto, tomarmos este momento para fantasiar um pouco. Vamos ficar de mãos dadas enquanto caminhamos por uma trilha comprida e sinuosa que penetra na necessidade intrínseca do coração humano. Continuemos andando para muito além do pavimento frio da nossa sociedade indiferente, de volta ao jardim florido do plano magistral do Criador. Vamos seguir a trilha de uma verdade contida nas páginas finas das Escrituras Sagradas. É triste termos produzido uma geração de inquiridores que buscam por toda parte respostas, em vez de examinar o manual do proprietário, o plano para a vida, a enciclopédia para a sobrevivência e a bússola para seguir, a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca foi plenamente apreciada pelo seu propósito medicinal de tratar as almas doentes de uma humanidade depravada. Isso descreve todos nós, que em várias formas e graus fomos mutilados pelas sombrias tragédias da vida. Ela é a grande emancipadora dos escravos e dos desprezados. Não é menos libertadora para as mulheres. A sua verdade, embora entremeada de deveres e restrições, pretende, em síntese, ajudar a mulher a alcançar a maior liberdade que já conheceu. Eu considero a Bíblia como um manual de como ser e de como não ser. Eu gosto, claro que tem o Antigo e o Novo Testamento, que tem algumas passagens que são muito duras, mas se tem uma coisa que uma amiga minha, Tita, ensinou, foi quando você for estudar a Bíblia, tenta estudar acompanhando os momentos históricos, para você não ficar muito perdida, para você entender qual era o contexto naquela época. E eu considero que a Bíblia ela ajuda muito, principalmente quando você traz para essa questão do todo. A partir do momento que você começa a entender que você é uma deusinha, porque você é filha de Deus, e que você faz parte de um todo, é como se você tivesse, vamos supor que não tivesse nada na vida, que só existisse um oceano. E nós fôssemos gotinhas que formam esse oceano. Somos tão importantes quanto o homem. Nós temos a nossa importância, nós somos aqui como se fosse a parte que falta para deixar esse oceano, para deixar esse mar grandioso. Só que muitas vezes nós esquecemos que dentro dessas questões humanas, nós temos as nossas necessidades também. E a gente tem o hábito de trazer à tona tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância, principalmente até os 7 anos de idade. A gente tem o hábito de trazer tudo aquilo que ficou preso na nossa mente. E aí o que acontece muitas vezes? Nós temos feridas, nós temos cicatrizes, nós temos curas que precisam ser feitas, porque se você não fizer, você acaba trazendo isso para a tua vida adulta e até as tuas decisões, elas passam a ser decisões que não vão te ajudar muito, mas que enquanto não forem curadas, elas acabam te tirando desse foco de você ser essa mulher que pode ter maior liberdade. E como é que você consegue ter mais conhecimento se não estudando? Como é que você pode trazer mais conhecimento para a sua vida? Como é que você vai ter mais informação se não trazendo à tona? Eu gosto muito de terapias. Foi uma área da vida que, para mim, ensina muito. Além de todos os estudos, eu acho que tem 300 milhões de livros nessa cachola aqui, mas além de todas as leituras, de todos os cursos que eu já fiz, você se dá ao luxo de unir mente, corpo e espírito. Você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, e você ter um Deus, você ter esse teu lado espiritual muito alinhado, não tem como você não ter a vida que você acredita que você merece, independente que seja com um relacionamento ou sem um relacionamento.
Aqui ele fala que a Bíblia foi escrita para assegurar ao coração feminino os limites e as restrições que são necessárias para evitar que ele seja explorado. Até porque quando a gente vê todas as passagens, todas não, mas muitas passagens, fala dessa questão da soberania, né, masculina e tudo mais. Mas as grandes mulheres da Bíblia, elas eram mulheres fortes, elas eram mulheres de opinião, elas eram mulheres que tomavam a frente e fizeram grandes feitos. Ela realmente ensina a submissão, ela ensina sem desculpa. Mas quem conhece a vida dirá que todos nós submetemos a alguma coisa e, em geral, a alguém. A Bíblia adverte, entretanto, que a mulher deve submeter-se ao homem pelo casamento, não por causa do sexo, mas por causa da posição que lhe dá cobertura e proteção. Ele está ali para protegê-la. É a pele em que ela se enrola e se aquece. Ele é o homem a quem ela escolhe ao aceitar o convite que lhe faz. Aí tem uma coisa, né? Inclusive, eu e Marlene teve uma vez que a gente ficou comentando sobre isso, sobre a submissão, não sei o que e tal. Hoje em dia fica muito complicado a gente colocar um peso, uma medida, porque as pessoas que não conhecem o conceito, não só a mulher, mas se o homem também não tiver esse mesmo conceito muito alinhado, fica desigual. E por isso gera essa comoção. Mas por que ela tem que ser submissa, né? Por que tem que ser desse jeito? A Bíblia, ela coloca essa questão da submissão como se fosse assim, se eu, enquanto homem, eu daria a minha vida por essa pessoa, porque eu vou protegê-la, porque eu vou cuidar, eu que vou prover, eu que vou ser ali aquela pessoa que está ali para realmente resguardar essa mulher, o que impede dela fazer tudo o que ela tem que fazer por mim? Só que naquela época, quando a gente lê, né, quando a gente pega essa passagem, naquela época era prazeroso para a mulher fazer isso. Naquela época, dependendo das circunstâncias, né, que tem uns que levam para outro lado quando a gente pega a parte lá do Egito e tudo mais. Mas era prazeroso para a mulher fazer isso porque ela entendia que era o papel dela e ele entendia que era o papel dele. Então, existia um acordo. Hoje não tem esse acordo, né? É muito difícil. Até mesmo as pessoas que estudam, que estão dentro, né, desse contexto mais religioso, as pessoas não têm esse entendimento, essa interpretação. E, por conta disso, gera essa diferença de escala, essa diferença de poder, vou colocar desse jeito, né? É como se ele tivesse mais poder e eu tivesse menos, mas não é isso. É questão de você colocar os papéis. Marlene está doida para falar? Fala aí, Marlene. Já está se balançando assim. Por muito tempo, realmente, para mim foi muito difícil isso. Assim, essa questão de entender a submissão. Realmente foi muito difícil. Teve que ter muita conversa. A gente conversou bastante sobre isso, né, Glaucia? E assim, eu entendi que realmente é o prazer de você fazer pela pessoa, pelo que a pessoa faz por você, né? Cada um contribuindo com o que acha que é o melhor, exatamente, com seu papel. Então, assim, para mim foi muito difícil isso, porque eu era sempre fui muito independente, mas com o passar do tempo, está sendo muito bom para mim entender o papel de cada um. É muito prazeroso quando você começa a entender, você começa a praticar realmente. É muito bom. E se permite também, né? Porque eu tinha uma dificuldade absurda de deixar ser cuidada. Eu não... Para ser cuidada era um problema, não tinha condições. Era era faca nos dentes, eu sempre fui a energia masculina quando eu era casada, enfim, a relação em que eu tivesse, quem tomava a frente era eu. E ao mesmo tempo eu não gostava, porque eu queria que alguém viesse mais do que eu para bater de frente comigo e dizer assim, peraí, deixa eu fazer minha parte, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer também, mas para mim sempre foi desafiador. E estudar sobre isso fez fazer vários downloads na minha cabeça, diferente, que para mim realmente foi um desafio muito grande. Pois tá bom, obrigada pela contribuição. O convite só deve ser aceito quando ela sentir que ele tem capacidade para amá-la como Cristo amou a igreja, que foi aquilo que eu tinha falado para ti, Marlene. Ou seja, se ele sacrifica e dá a si mesmo a ela, qual é o problema? Quem não se submeteria, honraria e obedeceria entoando votos a noite inteira a esse príncipe?
Diga-me você, modernista, quem não se submeteria a um amor assim? Ao ser criada, Eva foi introduzida na face do planeta como uma noiva carregada nos braços do noivo ao cruzar a porta da sua nova casa. Ela só foi criada depois que todas as suas necessidades foram cumpridas. Ou seja, foi criado tudo, o mundo inteiro, e aí só depois que tudo estava prontinho, ela veio no colinho do papai lá. A mulher é o auge da criação, o grande finale. Era diferente da sua contraparte masculina, que recebera tudo ao ser criada, menos uma companhia. Eva teve de esperar até que todas as coisas estivessem em seu lugar e o cenário preparado. Ela só entrou no palco depois que todos os suportes tinham sido examinados por um Deus que se importa o bastante para dar o que é melhor e tem percepção suficiente para saber a hora oportuna para apresentá-la dentro do compasso de tudo que havia criado. Seu pano de fundo era a terra. A única coisa que cobria sua pele macia, acetinada, eram os raios amarelados brilhantes do sol. Durante a noite, o luar a envolvia com mãos ternas e brilho radioso. Ela provavelmente tomou banho na cascata de um rio de águas borbulhantes. Enquanto corria, suas costas fortes roçavam a grama alta, em uma sinergia que não pode ser adequadamente descrita. Embora tivesse sido criada por último, a mulher não foi de forma alguma resultado de uma reflexão posterior. Resultou de um plano detalhado e minucioso. Deus projetou os ciclos e os sistemas dela, desenhou seus seios e sua função, até seu acompanhante foi feito compatível com ela e por ela atraído. Não havia conflito a ser solucionado. Ela era a menina dos seus olhos, era a energia em seus passos e a força em seu corpo. Possuía a mesma composição que ele, e nos seus braços o amor encontrou a sua definição. Não foi deixada desfilando sozinha. Seu acompanhante era o primeiro e único filho criado de Deus. Eva foi o primeiro útero que conheceu. Ele não nascera de um útero nem em pecado egoísta, nem moldado na iniquidade. Saíra das mãos do próprio Deus. Seu nome era Adão, príncipe do palácio da vida. Sua carne forte, o bíceps vigoroso e o peito largo faziam com que se destacasse de toda a outra vida no jardim. Suas pernas compridas e bem feitas, porte altaneiro e presença de comando mostravam a qualidade superior devida às instruções de Deus, tendo sido ensinado apenas na sua presença. Ele andava pelo jardim como se fosse o comandante de tudo e de fato era. Seu campo de ação eram as montanhas e seus quartos ficavam junto aos rios caudalosos do Eufrates. Eles se amavam? Você pergunta. Claro que sim. Ela foi criada especialmente para ele, para satisfazer todas as suas necessidades e desejos. Quem a formou fez isso com ele em mente, e Deus ensinou Adão a amá-la. Os interesses de ambos foram satisfeitos em um só ato. Um ato tão surpreendente que os anjos ficaram espantados e as estrelas brilharam como se os seus olhos estivessem molhados de lágrimas. Esse foi o casamento do universo. O fruto do amor entre o homem e a mulher povoou o planeta, criou o automóvel, pesquisou o átomo, forjou a ciência, voou pelo ar e explorou a galáxia. Quando terminou, ele disse o que todos os amantes dizem quando o amor é certo e a noite é prazerosa. Foi muito bom. Uma declaração os libertou e os dois se tornaram para sempre um só. O amor com a aprovação de Deus é muito melhor do que sem ela. Afinal de contas, ele o inventou para o nosso bem e sua glória. O homem que Deus escolheu para a mulher não era fraco. Talvez fosse manso, mas não era certamente um fraco e não estava abatido. Nunca dá certo quando a mulher se casa com um homem pensando que a presença dela é necessária para resolver o problema dele. Bingo! Minha vida! Se ele já estava ferido quando se conheceram, não poderá ser curado quando se casarem. Quando Adão foi apresentado a Eva, era um homem pleno. Ela deveria ser uma acréscimo à pessoa dele, um suplemento. Deveria ser-lhe uma ajudadora idônea. Não é, porém, possível ajudar alguém que não esteja pronto para isso. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Adão era a autoridade quando ela o viu. Os cômodos para ela estavam preparados e seu jardim repleto de chorões e lírios novos. As rosas exalavam seu perfume e o aroma suave da madressilva enchia o ar quando o Senhor apresentou a primeira noiva ao primeiro noivo e os céus bateram palmas. Ali estava ela, a única, a estrela em carne e osso, o centro macio de uma rosa em botão. Ao olhar pela primeira vez a carne feminina, sensual e sensível, Adão só pôde exclamar: varoa. E era isso que ela era.
Era uma mulher, moldada do mesmo barro, estranhamente semelhante ao homem, mas completamente diferente. Sua singularidade o deixou curioso, sua semelhança o consolou. Ele não podia se deitar com os animais ou as aves. Era muito estranha a sua composição. Mas aquela moça cheirava como suave alimento para um coração faminto. Era uma mulher, era a sua dama. Logo, a mulher foi chamada para mais do que amor e romance. Foi chamada para ajudar a Deus na criação. Foi chamada para ser mãe, convocada para outra espécie de amor, o amor maternal, em cuja direção as mulheres acabam gravitando. Um dos mais difíceis desafios enfrentados pela mulher talvez seja a tarefa de equilibrar seu papel de amante com o de mãe. No momento, tanta coisa muda. De esposa para mãe, de um casal para uma família. Ontem, Eva era a amada de Adão, sua companheira, sua dama. Hoje, ela está trocando fraldas e amamentando filhos. O tempo que antes era só de Adão é agora compartilhado com seus deveres de mãe. Embora uma criança traga grande alegria a um lar, também introduz grandes mudanças. A mulher fica às vezes dividida entre seu papel de esposa e sua tarefa de mãe. Isto é algo que o homem nem sempre compreende. Tudo o que sabe é que a sua dama não está ali quando se vira na cama à noite. Ela está muito cansada ou embalando o berço. Ele se sente às vezes sozinho e sua solidão se torna uma fonte de contendas. Muitas vezes ele comunica mal o seu amor por ela com palavras que soam como frustração. Se apenas alguém pudesse expressar para ela o verdadeiro significado do que ele quer dizer, querida, sinto sua falta, sinto-me só sem você, amo a mãe em você, mas ainda preciso da amante em você, sabemos que precisamos conversar. Mas o que não sabemos é que os homens e as mulheres falam línguas diferentes. Muitos casamentos se são destruídos por não se falar a mesma linguagem. Passei mais tempo interpretando para os casais do que aconselhando. A maioria não conhece a linguagem um do outro, mesmo depois de anos de casamento. O desafio do homem é comunicar à sua dama aquilo que ele se sente acanhado em admitir. Isto é difícil. Como ele pode dizer-lhe que tem ciúmes do próprio filho? Não se trata necessariamente de ciúmes, mas é isso que vai parecer, não é? Como poderá dizer-lhe que está cansado de vê-la cansada, sem que suas palavras soem egoístas? Ela faz então o que a maioria dos homens com problemas complicados faz: sepulta-os no silêncio. A cada dia o brilho foge de seus olhos e o silêncio sela seus lábios. Os amantes se tornam parceiros e a tensão cresce. A primeira pergunta que um homem enfrentará é esta: uma mãe pode continuar sendo a minha dama? Essa não é a única pergunta, há outras, tais como: a mulher ocupada em seu trabalho, fora de casa, pode continuar sendo a minha dama? A participante da diretoria da Associação de Pais e Mestres, a motorista de crianças em rodízio, a mãe que vai ao futebol do filho, pode continuar sendo a minha dama? Essas são as indagações que os homens não têm coragem de fazer. Quando chegam a fazê-las, em geral, acabam discutindo. O homem chega a intimidar-se, às vezes, com o interesse da mulher pela igreja. Ele não se aborrece com o envolvimento espiritual dela, apenas sente sua falta. Não sabe como lhe dizer como está cansado de ouvir elogios ao pastor ou como ela desejaria que ele fosse mais considerado como pastor. Desse modo, em vez de se queixar, ele faz justamente o contrário do que ela pede. Fica emburrado ou zangado e aos poucos se transforma não sendo mais o homem com quem ela se casou, a ponto de a esposa perguntar, como Deus perguntou: Adão, onde está? De noite, no meu leito, busquei o amado de minha alma, busquei e não achei. Daiane. Levantei-me, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma, busquei e não achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Isso está em Cânticos 3, de 1 a 3. Quando Adão está ausente, a dama se sente perdida. Ela é a música para a qual ela foi criada. Ela é a harmonia que cerca a sua melodia. Se a melodia dele, para a harmonia dela, desaparece e o concerto termina em silêncio. Quem sabe exatamente o que ocorre? Todas as noites, enquanto ele dorme, ela se pergunta: Adão, onde estás? Ele desperta pela manhã, relanceia os olhos para a esposa e pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? Entrou alguém, eu fiquei perdida. Eles perderam um ao outro e a música que enchia o jardim se torna um ruído nas ruas. O homem, em geral, desaparece em seu trabalho, em seu ministério ou em sua amante. A mulher apenas se lança em outras ocupações. É, afinal, uma ajudadora.
foi destinada a ter uma visão. Se não for a dele ou de outra pessoa, por que não a sua própria? Então, começa a andar em círculos e onde irá, ninguém sabe. E para onde irá, ninguém sabe. Eu vou parar aqui na 69, porque a sala precisa ser devolvida, que vai ter outro evento agora. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje, que foi mais corrido do que tudo no mundo, né? Que no normal a gente vai lendo devagarzinho, vai conversando. Hoje não deu nem muita oportunidade para vocês falarem muito, mas foi válido para vocês? Perfeito, foi muito bom mesmo. Então, tá Gratidão. bom. Então, amanhã tem mais, então vocês já sabem que amanhã começa na página 70, tá bom? Ok, Muito boa obrigada pela noite. participação. Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite. Boa noite, Marlene. Boa noite, Carmo. Boa noite, gente. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã.